Qual a importância de uma vitória dessa depois de uma eliminação na Copa do Brasil? Claro que agora o Grêmio volta ainda mais suas atenções para o brasileiro, e a importância das mudanças que você fez para conquistar a vitória hoje. Mas a exibição do Grêmio foi de gala, em todos os sentidos. Infelizmente, nós fomos eliminados na última quarta-feira para o Flamengo, mas mesmo assim eu elogiei bastante a minha equipe. Hoje, mais uma vez, 3 dias depois, o Grêmio fez uma grande exibição. Não é fácil jogar contra o Corinthians aqui dentro e vencê-los, até porque é a primeira derrota deles no Campeonato Brasileiro. E eu sempre falei para vocês que o Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. O Grêmio estava competindo nas 3 competições. Infelizmente, nós saímos de uma. Mas o Grêmio continua firme e forte, tanto no Brasileiro como na Libertadores. E foi importante essa vitória também, porque após uma eliminação, a gente volta com tudo para o Campeonato Brasileiro. Isso dá moral para o grupo. Esse grupo sempre elogiei, sempre vou elogiar. Esse grupo é maravilhoso, não é porque nós vencemos o jogo hoje. Nós estamos no caminho certo. A gente trabalha sempre para conquistar as vitórias. Nem sempre elas vêm, mas a gente trabalha para conquistar. E é por isso que eu sempre falo que o meu time joga o melhor futebol do Brasil. E joga em qualquer lugar, contra qualquer equipe, respeitando todos os adversários. Então hoje foi mais uma vez uma atuação de gala. Mesmo a gente tirando alguns jogadores que jogaram na última quarta-feira, porque só não jogaram porque estavam muito cansados. Então é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando e dessa forma que a gente vai continuar brigando nas 2 competições. Renato, primeiramente, qual foi o problema que tirou o Marcelo Groi da partida e o que mudou nesses dias no Rio de Janeiro para a equipe chegar aqui na Arena Corinthians e chutar tanto a gol, coisa que não aconteceu no Maracanã? O Marcelo, infelizmente, teve um desconforto na perna no aquecimento, então era muito arriscado colocá-lo para jogar, ele podia sentir a lesão e nós teríamos que queimar uma substituição. Não é que tenha mudado. O Grêmio procura chutar, procura fazer os gols, mas isso nem sempre é possível. Hoje nós encontramos espaço porque os nossos atacantes, principalmente, não aceitaram muito a marcação do adversário. Então teve a movimentação e isso atrapalha bastante a marcação do adversário. Essa movimentação que eu sempre peço para eles. E, acima de tudo, nós tivemos um jogador que não vinha tão bem nas últimas partidas, que ele faz a diferença para a gente, que é o Luan. Então o Luan hoje, juntamente com os demais companheiros, teve uma atuação de gala e eu fico feliz por isso, porque ele é um jogador diferenciado. É um jogador que ele bem, a nossa equipe joga ainda muito mais. Então foi importante essa atuação dele, já que não vinha tão bem, recuperar inclusive a própria confiança do jogador. Ô Renato, São Paulo, Flamengo e Internacional que se cuidem? Não, eu não vou falar que se cuidem. Eles têm mais um grande clube na briga. Isso eu posso falar. Nós saímos da Copa do Brasil e agora nós vamos ter sempre um tempinho a mais para descansar o nosso grupo. Coisa que, por exemplo, não acontece com o Internacional e nem com o São Paulo. Eles têm uma competição apenas. Então eles jogam uma vez por semana. Essa é a grande vantagem deles. Mas a gente tem que se preocupar com a gente. O Grêmio é forte, o Grêmio é grande. A gente nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado, saímos da Copa do Brasil e vamos continuar com tudo também no Brasileiro. Então, acho que foi mais uma prova hoje, né, que o Grêmio está totalmente ligado para ganhar o Brasileiro. Nós nunca vamos deixar o Brasileiro de lado. Até porque a gente vê pela própria pontuação do Grêmio. O Grêmio está com 36 pontos. O Grêmio até quarta-feira estava disputando 3 competições e o Grêmio desse Campeonato Brasileiro basicamente foi a única equipe que jogou uns 5, 6 ou até mesmo 7 partidas com uma equipe diferente. E o Grêmio está entre os 4 primeiros. Ninguém tira, por exemplo, o Grêmio do G4, mesmo com a rodada de amanhã. Então isso é excepcional. O trabalho de todo mundo, do presidente e a roupeiro, todo mundo se empenha, todo mundo trabalha para a gente conquistar. E sim, não é porque você falou que se cuide. Eu não vou mandar ninguém se cuidar. Mas o Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. E mais do que nunca agora, o Grêmio vai brigar pelo Brasileiro, sim. Pois é, Renato. Em cima dessa questão, eu queria fazer a pergunta para ti.
o quanto que uma vitória, você falou, o Grêmio nunca deixou de lado o Campeonato Brasileiro, esteve sempre entre no G4, mas quanto uma vitória como essa vir aqui na Arena Corinthians credencia ainda mais o Grêmio para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, principalmente agora que não tem a Copa do Brasil. E eu queria emendar uma segunda pergunta. Teve um momento do jogo ali com o Bruno Grassi que você acabou, para quem estava de longe, parecia uma discussão muito forte ali com ele. O que aconteceu naquele momento do jogo? Bom, quanto ao jogo, sim, dá uma moral muito grande para o grupo, principalmente. O grupo ficou triste, óbvio, como eu fiquei, como a diretoria, o presidente, a nossa torcida, nós ficamos tristes pela eliminação na última quarta-feira. Mas em seguida, 3 dias depois, a gente já deu uma resposta para todo mundo. Não que nós tínhamos que dar uma resposta, mas uma resposta que o nosso grupo é forte, o nosso time é bom e vai brigar sim pelo brasileiro. Então, devolve uma confiança muito grande, ainda mais para o grupo, depois de uma vitória dessa, porque a gente não jogou contra qualquer equipe. Nós jogamos contra o Corinthians, aqui dentro, aqui em São Paulo, onde o Corinthians não havia sido derrotado também. Então isso é muito importante, principalmente após uma eliminação. O que aconteceu ali com o Bruno não foi nem uma coisa nem outra. Às vezes, né, a gente gesticula, as pessoas entendem uma coisa. Na verdade, eu estava dando uma meia dura nele. O gesto que eu fiz para ele, porque chegou, ele fez um gesto lá do campo que ele tinha sentido a perna. Eu estava perguntando para ele se ele havia sentido a perna ou não. Aí ele estava falando, só que eu não estava escutando. Eu mandei ele fazer o gesto. Tá bem ou tá mal? E naquela o árbitro achou que eu mandei ele cair. Ninguém manda um jogador cair fazendo isso aqui, até porque se o jogador está machucado, ele tem que cair mesmo. Então eu falei, o quarto árbitro já tinha escutado, falei para ele, fala para ele que eu estou perguntando para o meu goleiro se ele está bem ou se ele está mal. Que eu, na pior das hipóteses, tinha que mandar o Marcelo aquecer e entrar. Ele não estava conseguindo se comunicar comigo, ele estava falando, mas fica difícil, é bem mais fácil um gesto, né? O índio, né? Bota lá a fumaça que eu vou entender, fala um gesto que eu vou entender. Foi só isso, eu estava só cobrando dele o gesto e o juiz interpretou, não que ele tenha culpa, mal no momento, mas eu falei para ele, até porque o quarto árbitro estava escutando, e, inclusive eu quero parabenizar a arbitragem, muito boa mesmo, seus auxiliares, então estiveram muito bem na tarde de hoje. Renato, 2 coisas. A primeira, a questão do ataque. Ali parece que ainda tem uma posição bem aberta, tu vai tentar tirar o possível de proveito de uma disputa entre o Jael e o André. Algum desses 2 atacantes já te deu uma resposta plena daquilo que tu queres do centroavante com a característica que eles têm? E outra, fala um pouco da evolução de um cara que veio ano passado e que jamais se imaginou que jogaria no nível que está jogando agora e que parece que ganha muito também espaço, que é o Leonardo Gomes. Quanto ao Jael e o André, são 2 grandes atacantes. Muitas vezes o pessoal pode achar, o Renato está elogiando porque ele é o treinador. Não, o Jael vem nos ajudando há muito tempo, desde a chegada dele aqui. O André, ele chegou, ainda não rendeu tudo aquilo que ele sabe, mas ele tem nos ajudado também. É uma briga sadia, não só deles, como qualquer outra posição. O jogador tem que estar bem, tem espaço para todo mundo. Nós estamos até quarta-feira disputando 3 competições, agora nós temos 2, tem espaço para todo mundo. E aí a briga é justa entre eles. E aí quem melhor der a resposta, mas eu estou satisfeito com os 2 jogadores, sem problema algum. O Léo, quando ele veio do Boa, nós começamos a lapidá-lo, começamos a corrigi-lo, começamos a dar moral, ele aos pouquinhos foi adquirindo confiança. E esse ano, principalmente, todas as vezes que nós precisamos dele, ele deu uma resposta muito boa. É um jogador que tem um futuro muito grande com a camisa do Grêmio, pode ter certeza. É um jogador jovem, entendeu? É mais um dos jogadores que está no grupo do Grêmio, que no momento que tiver que colocar, a gente coloca com a maior confiança. Renato, com o resultado de hoje, o Grêmio é o primeiro clube gaúcho a vencer o Corinthians dentro da Arena Itaquera. Quero saber se essa marca valoriza ainda mais o resultado de hoje. Eu não me preocupo muito com esse, porque foi a primeira vez, é a última, é a 10ª. Eu conto os números. Eu fico muito satisfeito porque nós vencemos um grande adversário, que é o Corinthians, dentro da casa deles. Então isso valoriza muito, principalmente após a nossa eliminação na Copa do Brasil. Isso vai dar uma confiança muito grande para o nosso grupo. E jogando aqui, vencemos e vencemos com V maiúsculo, porque o Grêmio teve as melhores oportunidades da partida, o Grêmio não deixou o Corinthians jogar, o Grêmio amarrou o Corinthians, o Grêmio tirou todos os espaços do Corinthians, criamos, jogamos. Então é por isso que eu digo, o Grêmio teve uma atuação de gala, e isso a gente precisa destacar. Principalmente, volto a repetir, 3 dias depois de nós termos sido eliminados.
Então, quando muita gente achava que o nosso grupo ia ficar cabisbaixo, nós sentimos tristeza, mas ontem mesmo, vocês foram testemunha disso, eu reuni o grupo, conversei bastante com eles, levantei a cabeça deles, dei moral para eles, passei confiança para eles, e falei que agora nós tínhamos o Brasileiro e a Libertadores pela frente. E a gente ia continuar nos empenhando da mesma forma que a gente vinha na Copa do Brasil também. Não tem time que ganha 3 competições. Não tem. Quem muito quer, nada tem. Infelizmente, nós saímos. Nós temos 2 competições. Vamos brigar até onde dá, para ver se a gente conquista pelo menos mais um título esse ano. Renato, você jogou muito, está fazendo um belo trabalho no Grêmio, entende sobre futebol. No teu entendimento, se o Grêmio não tivesse poupado os jogadores no Campeonato Brasileiro, hoje ele seria líder? Será que o Grêmio estaria disputando umas quartas de final na Copa do Brasil contra o Flamengo? Será que o Grêmio estaria nas oitavas da Libertadores? Você ganha de um lado e perde de outro. A tua pergunta, ela é muito boa. O teu discurso, ele é muito bom, mas aí o se é que atrapalha. Se o meu pai não sai com a minha mãe, não estaria aqui. Mas tem o se. Esse se que atrapalha, entendeu? A gente poderia estar liderando o Campeonato Brasileiro. Ou não. Ou não. Mas nós estamos satisfeitos. Eu já falei para vocês, eu não mando no Grêmio, eu sou empregado do Grêmio. Então eu troco ideias com o meu presidente, troco ideias com a minha diretoria, troco ideias com a minha comissão técnica, converso com os jogadores, e a gente sempre vê o que é melhor para o clube. Foi assim desde a minha chegada em 2016. Então é muito fácil, quando dá uma coisa errada, a pessoa falar, mas a logística não foi boa. É muito fácil falar agora. Por que não fala antes de começar as competições? Até porque a nossa logística sempre foi igual desde 2016 e os títulos estão aí. Então, sem problema algum, a gente conversa, troca ideia, nós temos pessoas muito inteligentes dentro do clube para a gente decidir, várias cabeças pensam melhor do que uma, para decidir sempre o que é melhor para o clube. Essa é a decisão, não é a decisão do Renato, é a decisão das pessoas que comandam o clube.